Olá, prezados irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos ao canal Aprender Mais Biblicamente. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Você já se perguntou por que na Bíblia existe tanta ênfase em sacrifícios, regras e mandamentos, para depois o próprio Jesus dizer que veio trazer algo novo? Qual a diferença entre a forma como Deus se relacionava com o seu povo no passado e como ele se relaciona conosco hoje? Neste vídeo, vamos desvendar o que realmente aconteceu na transição da velha aliança para a nova aliança. E por que isso é a chave para entendermos a nossa fé. Primeiramente, vamos definir o que é uma aliança. Uma aliança, na Bíblia, é um acordo solene entre Deus e a humanidade, com promessas e responsabilidades mútuas. O plano de salvação de Deus se desenrola por meio de diferentes alianças, culminando na que temos hoje. No livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 18 diz: Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão. À sua descendência dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Este versículo mostra o início de uma aliança com a promessa de terra. A velha aliança. A velha aliança é a estabelecida por Deus com o povo de Israel no Monte Sinai, mediada por Moisés. Ela é conhecida como a Aliança da Lei. Seu propósito era revelar a santidade de Deus e o pecado do homem, tornando clara a incapacidade humana de alcançar a justiça por seus próprios méritos. A velha aliança é fundamentada na lei de Moisés. No livro de Êxodo, capítulo 19, versículos 5 a 6 diz: Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Este versículo mostra a aliança condicionada à obediência à lei. Ela é baseada no mérito humano e na obediência. A salvação era alcançada através do cumprimento da lei. No livro de Levítico, capítulo 18, versículo 5 diz: Obedeçam aos meus decretos e às minhas leis, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Este versículo deixa claro que a vida eterna estava ligada à prática da lei. A velha aliança é temporária e imperfeita. Ela não podia oferecer perdão completo e definitivo, pois os sacrifícios de animais precisavam ser repetidos continuamente. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1 a 4, diz que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros. Nunca pode, por meio dos mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Este versículo é crucial para mostrar a limitação da velha aliança. A nova aliança. A nova aliança é a resposta de Deus para as limitações da velha. Estabelecida por meio de Jesus Cristo, ela é uma aliança melhor e superior que cumpre o que a anterior apenas prefigurava. A nova aliança é fundamentada na graça e não nas obras. Conforme está escrito no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 9, que diz: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Este versículo contrasta diretamente com a velha aliança, enfatizando a salvação como um dom. Jesus Cristo é o mediador da nova aliança. Seu sacrifício na cruz foi suficiente, eterno e perfeito. No livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 15 diz: Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Aqui está destacado o papel de Jesus como mediador. O sangue de Cristo
oferece o perdão total e definitivo dos pecados, uma vez por todas. Conforme está escrito no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 14, que diz: porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Aqui fica claro a eficácia e a finalidade do sacrifício de Cristo. A lei escrita no coração. Em vez de estar em tábuas de pedra, a vontade de Deus é colocada nos corações dos crentes pelo Espírito Santo, tornando a obediência um desejo e não uma obrigação legalista. No livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31 diz: estão chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Esta é a profecia mais clara sobre a nova aliança que se cumpre em Cristo. Prezados irmãos, a velha aliança não foi abolida no sentido de ser completamente descartada. Ela foi cumprida e superada pela nova. Jesus veio não para destruir a lei, mas para dar a ela o seu pleno significado e cumprimento. A velha aliança revelou o nosso pecado. A nova aliança nos oferece a solução para o pecado. A velha aliança foi estabelecida em tábuas de pedra. A nova aliança em nossos corações. A velha aliança era temporária e precisava de sacrifícios repetidos. A nova aliança, por meio do sacrifício de Cristo, é eterna. A velha aliança tinha o propósito de nos levar a Cristo, como um aio ou tutor. A nova aliança nos convida a viver em liberdade e graça em Cristo. Nos dias atuais, observamos no sistema religioso a luta entre a graça e o legalismo. Muitos líderes e comunidades parecem relutar em abraçar plenamente a nova aliança, insistindo em princípios da velha. Esse contraste cria uma tensão que o apóstolo Paulo frequentemente aborda. Essa insistência em permanecer na velha aliança pode se manifestar de várias formas, como ênfase excessiva nas obras e no desempenho humano. Muitos ensinam que a salvação ou o favor de Deus dependem de quão bem uma pessoa cumpre certas regras ou rituais. Isso leva à insegurança espiritual e ao medo em vez da paz e da liberdade que a nova aliança oferece. No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 4 diz: vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Este é um dos versículos mais fortes contra o legalismo. Omissão do papel central de Cristo. Quando a salvação se torna uma questão de eu e não de Cristo, a obra perfeita de Jesus na cruz é diminuída. A nova aliança, por outro lado, é totalmente centrada em Cristo, que é o nosso sacrifício e o nosso sumo sacerdote. No livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e 17 diz: portanto, ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festa religiosa, a celebração da lua nova ou dos sábados. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Este versículo mostra que rituais e festas eram apenas sombras que apontavam para Cristo. Falta de confiança no perdão total de Cristo. A mentalidade da velha aliança pode levar as pessoas a crerem que os seus pecados passados ainda os condenam mesmo após o arrependimento. A nova aliança, porém, declara que Deus não se lembra mais dos pecados que foram perdoados pelo sangue de Jesus. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 17 diz: jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas maldades. Prezados irmãos, a velha aliança era sobre regras e sacrifícios. A nova aliança é sobre uma relação viva e pessoal com Deus. A mensagem é que você não precisa mais se esforçar para ser aceito, porque o sacrifício de Jesus já te deu acesso direto ao Pai.
A nova aliança é um presente de liberdade, não um bardo. É um convite para deixar o peso da lei e abraçar a graça que transforma, para que a sua vida seja um testemunho da nova realidade que Jesus inaugurou. Em qual aliança você tem vivido? A que impõe regras ou a que oferece liberdade? Se você gostou desse vídeo e se ele te ajudou a aprender mais biblicamente, deixe um amém nos comentários, dê um clique de gostei, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Deus abençoe você e a sua família.